Família linda da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse irmão que vos fala e amigo é Jair Gomes. Meus queridos, estou fazendo assim meus vídeos com óculos porque o médico recomendou por causa da claridade, até eu me adaptar, beleza? Meus queridos, eu fiz um vídeo ontem que acredito que eu joguei assim como fosse uma bomba de 100 megatons sobre essa temática que a gente tem vivenciado, que é a maçonaria, Deve ter caído aí como uma bomba de 100 megaton. E eu recebi uma crítica bastante construtiva de um irmão em um grupo, que ele falou que os meus argumentos em relação a documentações, citações escritas, não têm fundamento histórico. Concordo plenamente com você, meu querido. Você tem toda a razão. Até porque a minha teoria não foi embasada em escritos, ou seja, teoricamente falando, em papéis, ou citações de historiadores. Foi baseada em uma experiência que eu deixei bem claro nos registros arcásticos. Então, aquele que mais atento, mais intuitivo, de fato filósofo, você já deve ter aí buscado o significado da natureza, o que significa registros arcásticos. Eu não estou aqui, meus irmãos, para formar uma verdade ou criar uma verdade. Eu estou aqui para simplesmente tentar desmitificar aquilo que tentaram e conseguiram, de certa forma, fazer com que nós acredite. O meu intuito é somente fazer com que a gente possa viver de fato aquilo que foi nos apresentado dentro de uma vivência no organismo que nós denominamos como maçonaria. E fica quase impossível eu querer convencer a você se você não quer se convencer, que você não quer acreditar. E eu não quero, de certa forma, se você não tiver uma realidade objetiva, se você também não tiver essa experiência, que você acredite pelo simples fato do porquê eu estou falando. Me vem à lembrança um diálogo de Sócrates com um dos seus interlocutores, quando esse interlocutor pergunta a Sócrates se seria possível você pegar qualquer pessoa e colocar ali diante de Sócrates numa cadeira e Sócrates passar dias e horas filosofando para aquele indivíduo e dali sairia um filósofo. Então Sócrates respira e responde da seguinte forma, abre aspas: a minha mãe era uma das melhores parteiras da época, ou seja, ela fazia partos, ela era parteira. E Sócrates disse que mas era impossível a sua mãe dar à luz a uma mulher que não tivesse grávida. Fecha aspas. Então, o que Sócrates quis dizer? Que é impossível você despertar o conhecimento em alguém se esse indivíduo não tiver cheio já, grávido ou grávida do conhecimento. Jamais o conhecimento, a filosofia vai nascer em alguém que não esteja sedento do conhecimento. Então, dentro do que nós estamos apresentando para vocês, eu não estou aqui para convencer os não grávidos. Eu estou para tentar fazer com que esses grávidos, essas grávidas, geram esse entendimento e que não seja levado a esse condicionamento que nos fizeram acreditar. Então eu fiquei aqui, esse vídeo vai ser longo, viu, meus irmãos? Mas vá até o final desse vídeo, vá até o final. Não importa que seja 20 minutos, meia hora, uma hora, não sei quanto tempo vai demorar esse vídeo, mas vá até o final que você vai se enriquecer. Então eu fiquei na obrigação de certa forma, fazer uma dissertação um tanto melhor, um tanto mais dentro de uma metodologia, não buscando, continuo a dizer, fatos históricos, ou seja, registros históricos, documentações, mas dentro do que eu vivenciei, que são os registros arcásticos. Para você melhor entender o que seria registros arcásticos, nada mais é do que toda a energia emanada de nós outros. É muito atual quando você vê o Google. Eu vou dar só um exemplo assim para você entender o Google. Você colocar a palavra-chave no Google, você vai abrir N possibilidades do que aquilo que você quer saber, na verdade.
E o sinal de internet, o que seria? Não está tudo aqui? Os sinais, as informações, não está tudo aqui? Aí você, pelo mecanismo, pelo ondas, né, também na minha área, mas você, por uma forma existencial, você tem acesso a essas informações. Os registros acásticos é como se fosse a internet. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Só que você não precisa de um meio existenciais, um celular ou uma forma de você captar essas informações. Nada mais é do que o teu próprio, a tua própria máquina cerebral. Sócrates chamou esse mundo de o mundo das ideias. Os hindus chamam o éter, outros chamam de akasha e etc. O assunto é muito vasto sobre essas informações que fica ou seja, nesse mundo paralelo, digamos assim. Então toda a história da humanidade aqui que existiu, que está sendo escrita e que vai ser escrita, digamos assim, porque já existiu, está registrado nesse mundo que nós denominamos de registros acásticos. E nos meus devaneios, uma experiência direta, né? Não quero que você acredite como verdade, não é uma revelação, não, de forma nenhuma. Não recebi um anjo no meu quarto aqui, não apareceu nenhum anjo Gabriel aqui para me dizer essas coisas. Eu não recebi uma voz divina, ninguém me falou no meu ouvido, eu não sou esquizofrênico, entendeu? Respeito essas teorias que pessoas escutam voz, etc. Não, foi aquilo que eu acredito, por minhas experiências vivenciadas, esses registros existem e eu tive acesso. Então, se eu for contar para vocês certas experiências, vai ser loucura de fato. Por exemplo, eu já consegui ler livros antes de ser publicado. Eu já consegui ler livros antes de ser publicado. E quando aquele livro chegou na minha mão, eu cheguei, pode, isso aqui eu já li. Por exemplo, eu tive uma experiência que eu li os 3 volumes de Doutrina Secreta de Helena Blavatsky. Quando um amigo meu me apresentou a Doutrina Secreta, eu falei, rapaz, não vou ler isso aí não, que eu já li. Então, se eu for falar de experiência dos registros acásticos, você vai ficar, entendeu? Ou você acha que um velhinho de 50 anos, uma pessoa de 30 anos, você se surpreende aí com uma pessoa de 40, porra, você tem um conhecimento milenar. É porque essa pessoa, ela tem essa sensibilidade, de ter essa percepção, de ter essa intuitividade, e ela leva a sério. Ela não acha que é loucura os devaneios que ela tem, não é diferente de nós outros. Mas bem, vamos lá, dentro da temática que a gente tem abordado. Meus irmãos, naquela época, eu vou partir de um tempo bem interessante. Eu vou datar uma data. Em 1666, né, houve um incêndio em Londres. Né? Você então busca aí na história, vai lá no Google, bota lá incêndio em Londres, 1666. Nesse período, foi necessário, quando houve incêndio, foi necessário que houvesse uma construção, ou seja, uma reforma, um levantamento da cidade de Londres. Então chamaram assim a corporação de ofício, que é os pedreiros, né? Os maçons, para melhor definir, ficar melhor a definição, chamaram essa corporação de ofício, que eram os pedreiros, para reconstruir a cidade de Londres. E dali aqueles pedreiros começaram a trabalhar nessa construção, né? E logo também chamaram a corporação de ofício dos marceneiros, dos carpinteiros, dos ferreiros e etc. Tudo era corporações de ofício. Havia simplesmente essas corporações de ofício. Não existia a maçonaria como hoje é apresentada para nós outros. Isso é fato. Isso é fato. Essa maçonaria constituída, como a gente conhece hoje, não existia. O que existia era corporações de ofício, ou seja, os pedreiros.
Agora, como eles viviam nesse organismo? Como eles viviam? Eles tinham uma estrutura, digamos assim, hierárquica, né? Havia o aprendiz, havia o oficial, que nós podemos denominar como companheiro, e havia o mestre, de fato, o mestre da oficina, né? Não havia sequer a questão que nós hoje conhecemos como loja. Não tinha essa ideia de loja. O que acontecia é que quando eles terminavam o trabalho, a labuta diária, eles se reuniam nos seus alojamentos, dentro do canteiro de obra. Havia os alojamentos, né, como hoje há. Se você já trabalhou na construção civil, você vai ter comigo, vai concordar. Há os alojamentos. Então, a loja vem de alojamentos. Então, aqueles aprendizes, aqueles companheiros e o mestre, eles se alojavam nesse local e ali eles traçavam o que foi feito durante o dia e o que será feito no outro dia, e respeitando assim um código moral interno. Então, cada corporação tinha o seu próprio código moral interno. Os pedreiros, ou seja, os maçons, né, que a palavra pedreiro é de origem francesa, ou maçom é de origem francesa, né, quer dizer pedreiros, né, quer dizer pedreiro, eles tinham o seu código de moral e ética. Não era leis escritas, era leis não escrita, mas leis dentro do seu coração. E toda essa moralidade, ou seja, essa ideia de moral, eles mantinham dentro da a sua referência nada mais é do que o cristianismo. O cristianismo, o evangelho de Jesus. Eles eram pautados dentro dessa moral, dentro dessa conduta. E eles tentavam aplicar nas suas próprias vidas existenciais, na sua vivência dentro desse organismo. O amor ao próximo, a ajuda mútua, ou seja, o auxílio às viúvas, aos órfãos. Então eles tinham um código de ética de que digamos assim, um dos seus oficiais ou um dos seus aprendizes viesse de certa forma faltar à sua família, porque eles eram remunerados, tanto o aprendiz como o oficial e o mestre eram remunerados, eles ganhavam para trabalhar. Era uma empresa, digamos assim, era uma empresa que os lucros eram divididos entre eles. E além desses lucros divididos, eles mantinham uma associação, vamos usar a atualidade, para que pudesse ter recurso para a sustentabilidade se alguém viesse faltar. Então, se um irmão se acidentasse, uma pessoa da corporação se acidentasse, ele podia ficar tranquilo que ele ia ser auxiliado pelos demais. Ele morresse, a viúva seria auxiliada. Então, essa ideia dessa corporação de ofício dos pedreiros, que foi implantada na maçonaria que nós conhecemos, entendeu? Eles era vivenciado de fato. Eles vivenciavam. Eles não simplesmente não era só uma ideia, mas eles viviam, eles se ajudavam, né? Eles tinham uma comunhão de fato em vida orgânica nesse organismo. Aí vem, digamos, a mística, o misticismo que envolve a maçonaria em relação aos toques, às palavras, que foi uma pergunta que me fizeram, né? Mas já aí, como essa coisa que nós recebemos hoje, os toques e as palavras, os pedreiros antigos, né, os maçons antigos, eles tinham essa formalidade de reconhecimento, aí que está, tinham, de verdade tinham. Agora bem, como funcionava? Como tudo era por mérito, né? Você não chegava no canteiro de obra e dizia assim, olha, eu quero ser pedreiro, de maneira nenhuma. Ou você era chamado, ou você era apresentado. Por exemplo, eu dei até um exemplo no meu vídeo, no vídeo que eu fiz ontem, né? Eu tinha um filho e eu me simpatizava muito pela aquela corporação de pedreiros, ou então de carpinteiro, ou então de ferreiros, ou então de qualquer corporação. Então eu queria que meu filho vivenciasse aquele ofício.
Então eu chegava ali para o mestre daquela corporação, olha, eu tenho aqui meu filho, né? E eu dava os mestres buscavam o meu histórico, se de fato eu era a minha família era de homens livres, não era escravo, aquele menino era católico, estava inserido dentro da ideia religiosa que eles tinham e etc. E aí não tinha nenhum defeito físico que impedisse os trabalhos, né? Ou seja, que ele estaria apto de fato ao ofício do pedreiro. Então eu era aceito, digamos assim, o meu filho era aceito naquela corporativa. Aí ele entraria logo no organismo, no grupo seleto daquela organização? Não. Ele passava por exames diretos, ou seja, ele ia passar ali tempos e tempos quebrando a pedra bruta, carregando pedra. Conforme ele se mostrava merecedor, então ele era convidado a ser um aprendiz maçom, um aprendiz de pedreiro. Essa iniciação que hoje nós passamos, que eu passei, você passou de forma ritualística, né? Que vendaram os nossos olhos, que deixaram nós nu nem vestido e etc, etc. Não havia nessas corporações. Não era dessa forma. Não era dessa forma. Era simplesmente o neófito era convidado a adentrar no organismo por ortogação. Aí, vamos lá, vamos já chegar onde você quer, em relação dos toques às palavras. O aprendiz, ele, dentro dessa tradição, ele ainda não sabia ler e nem escrever. Ele ainda estava trabalhando, mas aí ele foi aceito como aprendiz maçom. O mestre o recebe como aprendiz maçom. Até então ele não tem conhecimento de nada, ou seja, de toque, de palavra, de sinais, nada. Ele não tem. Ele é simplesmente um membro do organismo. Ele deixou de quebrar a pedra bruta, agora passou de fato a lapidar a pedra bruta. Ele passou a fazer parte do organismo, né? Bem, continuando a sua iniciação, continuando a sua busca, esse aprendiz, continuando o seu labutar, continuando o seu conhecimento em relação ao ofício, né? Da construção e etc, etc, ele se preparando, sendo preparado, ele vai receber o seu aumento de salário. Não é muito bem parecido com o que a gente escuta dentro das nossas reuniões, da nossa loja? Pronto. Aí ele beleza, agora você como aprendiz, você passou realmente pelos testes, agora você vai passar de um grau para o outro. Agora você vai ser recebido como oficial, você vai ser um companheiro. Mas para isso é necessário que haja um rito, uma ritualística bem diferente do que se faz hoje. Veja bem, o que acontecia? Num alojamento onde estavam os companheiros, os oficiais, e ali estava o mestre da obra, o mestre da loja, digamos assim, do alojamento, eles estavam no alojamento. O aprendiz era convidado a bater na porta do alojamento. Veja bem como é interessante, veja bem, você vai entender e você vai ficar, porra cara, era mágico. Não é muito diferente do que hoje acontece, mas não tinha essa dogmação, essas ritualísticas que hoje nós vivemos. Era muito mais natural, era muito mais real, era muito mais objetivo. Tá me entendendo? Então, quando estava lá, o companheiro preparava o seu aprendiz e dizia, você vai bater tal hora lá no alojamento, beleza? Aí o aprendiz batia lá, pá, 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 pá. Aí o mestre dizia assim, fulano, olhe lá quem é que bate assim, lembra da iniciação? Olhe lá quem é que bate assim, rusticamente, profanamente, na porta do alojamento. Aí o companheiro abria a porta, aí olhava pro cara e disse, meu mestre, é o aprendiz que tá batendo aqui. Aí o companheiro perguntava, o que você quer? Não, eu fui convidado para... Ele não sabia de nada que estava acontecendo ali naquele momento, né? Eu fui convidado para fazer parte da reunião. Ele está dizendo que foi convidado para fazer parte da reunião. Pois deixa ele entrar. Naquele momento, quando ele entrava,
ele era levado a provas do conhecimento do ofício. Lógico, ele estava sabendo que ele ia ser provado, o seu companheiro tinha dito para ele, olha, você vai ser provado, você vai ser levado a uma sabatina, se de fato você aprendeu os ofícios da construção de pedreiro. Então, naquele momento, o mestre interrogava o novo candidato a oficial, candidato a ser companheiro. Meu querido amigo, meu querido irmão aprendiz, para que serve o compasso? Aí ele dizia, o compasso serve para isso, para isso, para isso. Para que serve o prumo? Para isso, para isso, para isso. Para que serve a trolha? Para isso, para isso, para isso. Para que serve a régua de 24 polegadas? Para isso, para isso, para isso. Ah, beleza. Agora faça o seguinte, me dê um trabalho real. Me mostre como eu devo fazer o assentamento de uma pedra. Aí o aprendiz ia lá, ó, deve fazer assim, assado, cozido, torrado. Ixi, aprendeu mesmo. Aí, então vem aqui agora. Aí era revelado os sinais, os toques e as palavras do grau, digamos assim, de companheiro. Ou seja, agora ele era um oficial, não era recebido no grau de aprendiz, que hoje nós recebemos no grau de aprendiz. Era o grau de companheiro, era o oficial que recebia de fato o sinal, o toque e as palavras. Então ali o mestre transmitia de forma ritualística, digamos assim, a formalidade do que hoje nós recebemos de forma ritual no sacramento, ou seja, numa coisa altamente como nós vivenciamos. Era simplesmente o mestre chegava, olha, você agora é um oficial, é um companheiro de ofício, né? Você é um companheiro maçom. Esses sinais fará com que você seja reconhecido por todos os maçons, por todos os companheiros do universo. Aonde tiver um canteiro de obra, se você chegar com esses sinais, com esse toque e com essa palavra, você será aceito naquele canteiro. Fato é esse, porque havia várias corporações de ofício. Cada corporação tinha essa temática de reconhecimento. Ou seja, se eu chegasse numa corporação de carpinteiro e desse o sinal que eu aprendi na corporação de pedreiros, eles não reconheciam. Eles não sabiam que ou seja, eles não iam me identificar. Entendeu? Porque ali aquela corporação tinha outras formalidades de reconhecimento. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Não era diferente dos ferreiros, entendeu? Cada corporação tinha essa formalidade de reconhecimento. Porque os pedreiros livres, os pedreiros, os marceneiros, eles viajavam todo o mundo. Aonde tivesse uma construção, eles eram chamados. Então era necessária essa criação de identificação, porque naquele tempo não havia um SIM. Hoje o maçom é conhecido pelo seu SIM, pela sua carteirinha, né? Ou pelo seu kit placé, né? O maçom, quando pede kit placé, ele sai portando o documento. Assim ele vai numa loja e mostra o documento. Naquele tempo não, era reconhecido pelos sinais e pelos toques, pelas palavras. É aquilo que nós tanto zelamos. Bem, até aí você entendeu, né? Aí o que ocorre? Essas corporações, elas foram crescendo em vida orgânica. Elas foram se organizando de fato. Eles foram crescendo, digamos, por igualdade, por igualdade. Não seria nem igualdade, seria igualdade. O que um tinha, o outro tinha. Aquela ideia do evangelho da igreja primitiva. Não havia diferença entre o aprendiz, o companheiro e o mestre. Todos tinham em comum. Porque todos os lucros, né? Os bens que aquela corporação ia adquirindo, ele dividiu por igual. Era a ideia do evangelho, porque ele estava inserido dentro dessa ideia cristã. Só que eles buscavam trabalhar dentro da ideia da primitiva igreja, porque na atualidade a igreja estava profanada, né? Em pleno século XVI, século XIV, já estava profanada a igreja. Mas os maçons cooperativos,
né, da corporação de ofício, eles tentaram viver de forma velada essa vivência. De certa forma, ninguém se esconde uma lamparina debaixo de uma cama. Eles começaram a ser vistos como um corpo diferente. Olha lá, os pedreiros lá, rapaz, são bem de vida. Tu viu aquele rapaz lá, entrou como aprendiz, mas hoje já tem sua casa própria, né? Já tem sua família estruturada, eles se ajudam mutuamente, está vendo lá? Então isso foi causando inveja do sistema. Foi causando uma inveja das próprias outras corporações. Aí o que acontece? O que acontece? Aí é onde eu venho as minhas interrogações. Veja bem, não havia essa ideia de maçonaria institucional. Não existia isso, existiam os maçons, não existia maçonaria. Existiam os maçons, os pedreiros. Tá me entendendo? Não existia uma instituição que hoje nós conhecemos como maçonaria. Aí de uma hora para outra, e não existia lojas constituídas como você vê hoje. Mas já aí, não vamos já entrar aí, mas já aí a grande loja da Inglaterra foi fundada na união de 4 lojas maçônicas. Aí vem na tua ideia, na tua cabeça, que as 4 lojas que se uniram para fundar a grande loja têm a mesma vivência das lojas que hoje nós vivenciamos. Não é isso que vem na tua cabeça? Não é isso? É isso. São 4 lojas, tinha o seu venerável, né, etc. Tudo igual ao que você tem hoje, que nós temos hoje, não é isso? Não foi assim. É aí onde eu digo que entra a mentira. É aí onde eu digo que entra que nós fomos enganados. Agora vocês vão entender. O que havia era corporações, os pedreiros de ofício, certo? A loja era o alojamento onde eles ficavam alojados. É onde eles se reuniam para debater o que foi feito durante o dia e o que será feito amanhã. E eles tinham esse código administrativo. Não deixa de ser uma iniciação, como acabei de apresentar para vocês. Eles mantinham esses segredos da construção. Eles não dividiam com qualquer um, mas simplesmente com aqueles que eram merecedores. Bem, aí de uma hora para outra, corre-se no vilarejo, corre-se em Londres, que 4 lojas, 4 corporações se reuniram para criar uma só corporação. Vamos usar dentro dessa temática que você está acostumado a ouvir, certo? Aí 4 lojas, não havia essa ideia maçônica, 4 lojas, vou ficar na corporação. 4 corporações que ninguém sabe se era uma corporação de pedreiros, ou corporações de carpinteiro, ou corporações de ferreiros, ninguém sabe, não tem documentos históricos para provar que seria assim somente de pedreiros, ou seria uma loja convencional como hoje a gente vivencia. Não tem fatos históricos, não tem falas ditas. Reuniu a Gansa, reuniu não sei o que, a Romana, não sei o que. Existe essas falas, esses documentos, mas não tem como eles vivenciavam. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Então eu posso simplesmente especular em cima dessas indagações que chegou aos meus ouvidos. E o que ocorre? No momento oportuno, um grupo decide criar uma corporação que esteja acima dessas corporações e que passe a dominar e que passe a administrar todos os bens e representar as demais. Cria-se essa denominação que hoje nós conhecemos como grande loja, ou poderia dizer grande corporação de ofício. Mas vamos nos deter aí a essa temática de grande loja, que dentro dos anais arcásticos não tem esses registros. Tem os registros a qual eu estou lhe apresentando. Essas corporações se uniram
né? De pedreiros, de carpinteiros, de ferreiros, e resolveram criar uma só corporação que unisse todas as corporações em uma só. E que essa corporação tivesse um corpo administrativo que os representasse. Logo, a corporação dos pedreiros livres, eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Não, eu não tenho nada a ver com carpintaria, eu não tenho nada a ver com ferreiro, nós somos pedreiros. Não, mas será bom a gente ter um corpo administrativo só e nós estamos todo mundo unido? É um deslumbre, né? É um deslumbre. É uma coisa que futuro, não, é realmente... Mas quem inventou isso? Quem foi o cara? Quem foi o protagonista dessa ideia? Você acha que essa ideia nasceu na coletividade? Você acha que foi cada corporação que teve essa ideia? Ou seja, eles se reuniram, a corporação se reuniu lá, as 4 corporações se reuniram e disseram assim, vamos fazer assim? Que não, surgiu de um indivíduo. Um indivíduo teve essa ideia. Aí eu vou te dar uma ideia aqui bastante interessante. Há um tempo longínquo que todos os homens eram possuidores da terra, não havia dono de terra. Não havia dono de terra, digamos assim. E um certo indivíduo, ele decidiu cercar um pedaço de terra. Lógico, o melhor pedaço de terra. E convenceu os demais que aquela terra ali era dele. E que ninguém mais poderia colocar o pé ali se não fosse pela sua autorização. Ninguém mais podia cultivar aquela terra se não fosse pela sua autorização. Convenceu os demais a acreditar desta forma. E aí surgiu os proprietários, surgiu a sociedade organizada que a gente vê hoje. Toda inspiração, todo movimento começa por um indivíduo. O indivíduo pensa ambiciosamente, então ele sai a convencer os demais para que acreditem na sua ideia. Veja bem, assim nasceu o judaísmo por um indivíduo, assim nasceu o islamismo por um indivíduo, assim nasceu o cristianismo por um indivíduo, assim nasceu o mormonismo por um indivíduo, assim nasceu o testemunho de Jeová por um indivíduo. Tudo nasce por um indivíduo. Não poderia ser diferente com essa ideia de maçonaria que hoje nós vivenciamos. Um indivíduo convenceu os demais a acreditar na sua ideia, e aí nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. O que ocorreu? Vamos lá. Esse indivíduo, convencendo muitos indivíduos, criaram o que hoje nós conhecemos como maçonaria. Mas dentro ainda dessa ideia corporativa. Com o tempo, as corporações de ofício foram se dissolvendo, foram desaparecendo, foram migrando, digamos assim, porque nunca desapareceu. Ela simplesmente mudou a sua formalidade, né? Hoje temos corporações de advogados, temos corporações de médicos e etc, né? Então, naquela época, a corporação que ali estava já há muitos anos, que tinha construído Londres, né? Em 1717, aquela corporação mais antiga de Londres, né? Dos pedreiros, né? Dos antigos pedreiros, eles não comungaram com essa ideia. Eles não aceitaram essa ideia, né? Mas a maioria, levada por ambições, levada por um condicionamento, passa a dominar a minoria. E se você observar, é aí que começam as leis escritas, porque é necessário que eu crie contratos sociais, que eu crie constituições para que eu possa submeter os que irei convencer às minhas vontades. Mesmo que eu diga que a Constituição está acima de mim, mas eu que a constituí. Se eu a constituo, eu posso levá-la ao meu bel prazer. Legal? Vocês estão me entendendo.
Então o que acontece? Logo, como foi dissolvendo, foi se dispensando as corporações de ofício, e agora o que fazer? E agora o que fazer? Vamos transformar de fato nessa ideia de corporação em uma instituição aonde nós iremos criar ideias iniciáticas, ideias filosóficas e transformaremos essas corporações não mais em ofício, mas sim em especulação. Criaremos uma escola filosófica. Esse pensamento já vem, né, daqueles que foram aceitos dentro dessas corporações, que historicamente você vai ter, que aí entra os filósofos, entra os iluministas, entra, né? Ou seja, começam então a entender que podem nascer ali uma escola de ideia moral, de ideia filosófica e de ideia progressista. Aí é onde nasce a maçonaria como instituição. Veja bem, há uma diferença gritante no tempo e espaço dos maçons, dos pedreiros, para essa instituição que hoje nasce como instituição que tem a gramatura de maçonaria. Essa maçonaria só vem existir neste momento. Mas como eu vou fazer o futuro ou a atualidade acreditar que de fato nós temos fundamento do que nós estamos fazendo, tem veracidade, tem origem? Ora, vamos buscar essa originalidade. Não é diferente se hoje, digamos, vou usar aqui como referência o profeta que fundou o movimento dos Mormons, José Smith. Você lembra, você que estuda religião, você lembra que José Smith, ele cria uma originalidade para dar veracidade àquilo que ele vai mostrar para a igreja naquela época e no futuro. Ele cria uma história que ele é um profeta de uma dinastia de profetas. Ou seja, ele hoje é um profeta, que o fulano foi um profeta que veio dando essa autoridade para que hoje ele se torne o profeta. Não é assim? Não diferente com os testemunhos de Jeová, que busca a sua originalidade da sua igreja desde Adão até os dias atuais. Não diferente de Jesus, que os seus discípulos deram originalidade na genealogia de Davi. Não diferente de Maomé e etc, 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 etc. Toda ideia que quer se plantar como verdade, ela tem que buscar uma originalidade. Tem que ter uma originalidade. Então esses caras, recém-criador dessa instituição, dessa escola iniciática, né, eles vão buscar uma originalidade. Ora, se eu tenho aqui os pedreiros, já conosco, a loja fulano é feita de pedreiros, nada do que nós buscarmos essa riquíssima originalidade dos pedreiros. Os pedreiros é desde o Antigo Egito, desde a antiga Lamúria, desde os antigos atrânicos, sempre existiu pedreiros. É a profissão, depois das prostitutas, é a profissão mais antiga da humanidade, digamos assim, são os pedreiros. Minha bateria está descarregando, ó, meus queridos. São os pedreiros. Se eu parar aqui é porque descarregou o celular, beleza? Aí eu, noutra oportunidade, eu continuo. Então são os pedreiros, nada do que buscarmos essa originalidade, né? Dizermos que nós temos essa originalidade, que somos de fato de origem dos maçons verdadeiros, dos pedreiros verdadeiros. Daí você tira as suas próprias conclusões. Então nasce uma escola naquele momento, a qual hoje é nos apresentado como maçonaria. Então ali nasce a maçonaria, ali como hoje você, com iniciações ritualísticas, com elevações ritualísticas, com seus dogmas, com suas leis escritas, com as suas constituições, como manda toda a formalidade de uma instituição. Antes disso, não havia nada. Então a maçonaria que hoje nós vivemos é essa maçonaria que foi apresentada para a gente. Ela tem essa
essa busca dessa originalidade. Foi um grupo de pessoas que criou essa ideia que hoje chegou até nós. Mas Jair, tu vai deixar de viver isso de maneira nenhuma. A nossa loja Guerreiros da Luz estamos dentro dessa origem a qual nós vivenciamos. Eu não vou aqui mudar nada não. Nós vamos continuar dentro dessa tradição, digamos, iniciando da mesma forma, elevando, exaltando e etc. Seguindo as ritualísticas a qual foi nos apresentado. Acabou aqui a bateria. Eu volto em outro momento, tá legal? Te amo sem te conhecer.